Olá pessoal, vamos a mais uma aula sobre design, mídia e tecnologia. Hoje nós vamos falar sobre processo de fabricação de tecnologias de engenharia para o designer de produto. Então nós vamos relacionar engenharia com design de produto. Esse é o meu canal, vocês podem se inscrever e receber conteúdo gratuito. A referência bibliográfica que a gente vai utilizar para desenvolver esse material é o Design Industrial, esse livro, Guias de Materiais de Fabricação, do Jim Lesko. É a segunda edição, editora Blucher. Então essa é a referência do nosso trabalho. Primeira coisa que nós vamos falar aqui é da prototipagem das partes que nós podemos dividir a prototipagem rápida. Então primeiro a gente vai para a definição. O termo prototipagem rápida designa um conjunto de tecnologias que são utilizadas para se fabricar objetos físicos, como esse objeto que tem aqui, diretamente a partir de fonte de dados gerados por sistema de projeto auxiliado por computador, CAD. Resumindo, a gente utiliza um software CAD para desenvolver um objeto 3D e a partir dele a gente joga para uma máquina que vai imprimir isso daqui de uma forma 3D. Aí a forma que vai ser impressa tem diversas formas. Então a prototipagem rápida, ela pode ser a forma que ela é impressa, o produto é criado, o objeto é criado de uma forma tridimensional no mundo físico. Nós temos aqui quatro exemplos que a gente vai falar, tá? Que são através a prototipagem rápida que utiliza laser e fotopolímero, a prototipagem rápida que usa tecnologia de jato de tinta, a prototipagem rápida que utiliza transferência de imagem em filme, FTI, e a prototipagem rápida de molde direto. Daqui nós não vamos falar da transferência de imagem em filme, ok? Isso aqui a gente não vai falar. Nós vamos falar dos outros três. Bom, mas qual que é a diferença aí entre a prototipagem rápida e uma prototipagem tradicional? Na rápida, você tem um processo aditivo. As peças são construídas através de adição de material em camadas. Então você tem uma peça aqui, ela foi construída camada por camada. Então a primeira camada, a segunda camada, a terceira. Então esse é prototipagem rápida. Aqui nós temos menos interação humana. Então você vai ver, tem muita máquina envolvida no processo e muito software. Os modelos que são criados, eles têm uma forma muito mais, os modelos são criados de uma forma muito mais rápida. Isso é verdade, porque se você envolve máquina e software, você tem menos humanos, então provavelmente o processo vai ser mais rápido. O processo é mais limpo, sem sujeira ou desperdício. As máquinas fazem isso bem melhor que o ser humano. E formatos mais complexos se tornam fáceis de serem construídos. Já na tradicional, o processo é subtrativo. Então, por exemplo, você tem um objeto aqui, e aí eu vou tirando partes dele. Tirando, vou tirando, vou tirando. No final, eu vou ficar só com essa parte de dentro aqui, ó. Então, esse é um subtrativo. Eu removo materiais. Nesse caso, é necessário mais interação e experiência humana. Vou dar um exemplo: torneamento de peças numa máquina de um torno CNC. Então você remove material metálico para obter um objeto. Só que ele leva mais tempo, certo? E o processo de produção é menos limpo. O torno CNC, por exemplo, ele gera muito cavaco. Então você vai ver que a diferença de produção de sujeira, por exemplo, é maior. É mais prático em casos de produtos com formatos menos complexos. Então, se a peça for menos complexa, compensa mais você usar a prototipagem convencional e tradicional do que a rápida.
primeira parte de prototipagem rápida que a gente vai falar aqui é relacionada a lasers e fotopolímeros, certo? Essa parte aqui. Então, a estereolitografia, o STL, foi o primeiro sistema de prototipagem rápida que se tem notícia, né? Foi desenvolvido por esse carinha aqui, o Charles Martin Hall, no ano de 1986. Então, o processo foi criado por esse rapaz aqui, tá? Aí, tem uma empresa que ela é citada aqui no livro, tá? No livro que a gente falou ali no início, que é a 3D Systems. Eu não sei se a empresa ainda está funcionando, tá? Mas, de acordo com o livro, essa empresa usa esse tipo de prototipagem. Então, essa empresa, ela usa arquivos de computador com geometria 3D da peça e produz peças sólidas para comercialização, por exemplo. Aí, as peças têm uma área de 30 centímetros de lado, ok? E ela usa resina fotossensível. Tem que ser uma resina fotossensível porque o processo é a laser, beleza? Ele vai ser o endurecimento do material, no caso da resina, vai ser devido à presença de luz, beleza? Então, a estereolitografia foi desenvolvida em 1986, beleza? E a empresa 3D System, ela foi uma das empresas que utilizaram essa técnica. Tem, temos aqui, eu vou mostrar aqui três técnicas, tá? Você tem a estereolitografia SLA, você tem a sinterização seletiva a laser, SLS, e você tem a fabricação com filamento fundido. Você vai ver aqui que a cada 2 anos, mais ou menos, você tem aí uma evolução, né? A estereolitografia SLA é a fotopolimerização. Então, você usa a luz para endurecer uma resina. A sinterização do pó, você usa, por exemplo, luz para endurecer um material que é pó, por exemplo, em contato com a luz ele endurece. E você tem a extrusão por fusão, que é a FFF, que é um filamento fundido, que seria o que as impressoras 3D utilizam hoje. Beleza? A gente vai falar um pouquinho de cada um. Primeiro é a SLA que a gente está falando, que usa laser, né? Então, ela está entre uma das diversas tecnologias de impressão 3D. Então, a estereolitografia é um processo de manufatura aditiva que se usufrui de processos fotoquímicos baseados na solidificação espacial controlada de uma resina líquida por fotopolimerização. Aqui é o exemplo de uma peça que foi utilizada uma resina, a luz foi projetada nessa superfície, por exemplo, e ela foi endurecendo por camadas e gerando esse objeto. Então, como que ela funciona? Primeiro você precisa de uma fonte de laser, como essa daqui. Essa fonte de laser é ligada a um sistema de scanner que projeta a luz laser num container que contém a resina. Então aqui ó, o container e aqui a resina em azul. Ela fica aqui dentro. Você tem aqui uma plataforma que se move de acordo com o pistão. Então, quando a luz ela bate na superfície da resina, ela anda aqui na resina, tem a coordenada que ela tem que percorrer, e quando ela percorre essa coordenada, ela, em contato da luz com a resina, ela endurece e vai formando a primeira camada do objeto. A plataforma desce e essa camada que estava aqui em cima, ela já não está em cima, ela vai estar embaixo, por exemplo, aqui, ó. E aí a luz continua batendo na resina e ela endurece a próxima camada. A próxima camada se conecta com a segunda e assim vai. Você vai fazendo a terceira camada e o pistão aqui vai empurrando essa parte para baixo e você vai vendo que a primeira camada está aqui embaixo, né? A segunda camada está aqui, a terceira está aqui
e ela começou de cima para baixo, beleza? Então você usa um laser ultravioleta e faz o que a gente chama de cura do contato da luz com a resina. E ela se endurece em seções, em camadas, formando a sua peça. As peças são construídas antes, tá, num software CAD, e aí são enviadas para essa máquina inteira aqui, e ela faz o processo de criação do produto, ok? Aqui um exemplo. Então você tem, ó, o laser gera o raio batendo na resina, que está em azul aqui. E aí você tem aqui um cursor que mexe essa plataforma para baixo. Conforme a primeira camada é feita, o sistema entende que a camada foi feita, então ele desce um pouquinho. E aí a segunda parte da superfície da resina recebe luz e ela também, em contato com a luz, ela fica endurecida e vai formando a próxima camada, ó. Próxima camada, próxima camada. E no final, o objeto é feito. Ok? Então esse é o SLA, estereolitografia por laser. Beleza? Bom, então essa é a tecnologia, estereolitografia, SA. O material utilizado é um polímero líquido. O polímero líquido ele é um termoplástico. A gente tem dois tipos de materiais disponíveis, que são os termofixos e os termoplásticos. O termoplástico é o que eu citei aqui hoje. Ele é um elastômero, beleza? O tamanho máximo aí de volume que eu vou citar aqui, tá? Tem máquinas maiores, mas essa máquina que eu estou citando é de 150 por 75 por 50 centímetros de volume. A resolução máxima dela é 0,02 centímetros. Tolerância aqui, né? Pode variar para mais ou para menos, 0,01. O acabamento é mais refinado e a velocidade de impressão é média. E onde são as aplicações? A gente tem teste anatômico, por exemplo, peças mais detalhadas, aplicações em altas temperaturas, ok? Então aqui a gente tem o exemplo de peças feitas no modelo do SLA. Então peças pequenas, como vocês estão vendo aqui, ó, como essa. Por exemplo, anéis, brincos, joias, certo? Então joalheria. Qual que é a máquina que faz isso? Essa aqui é um exemplo, ó. Então essa aqui é uma máquina que faz tipo de estereolitografia, tá? Então você vê ela aqui, ó, prontinha a peça. Outro exemplo, uma outra peça aqui feita por estereolitografia. E aqui é outro tipo de impressora, né? Da Formlabs, uma impressora 3D de resina líquida de maior velocidade disponível no mercado. E tem outros, né? Peguei esse aqui como exemplo. Então, até aqui a gente viu a SLA, ok? Beleza. Agora a gente vai ver outro tipo de prototipagem. Essa daqui é uma modelagem por deposição de fundidos, FDM. FDM. A empresa, eu não sei se ela está viva ainda, tá? Mas de acordo com o livro, era uma das primeiras empresas aí que fazia esse tipo de modelagem. Stratasys. Ela também usa resina líquida, tá, para construir modelos, ok? Então, o FDM, tá, que é modelagem por deposição de fundidos, vamos ver a definição dele. Então, a modelagem de fundição de deposição fundida, FDM, é uma das formas mais comuns de manufatura aditiva. O processo é manufatura aditiva. E o que a maioria das pessoas pensa, sim, seria o que a maioria das pessoas pensa, né, quando houve impressão 3D, né? Então, durante o processo, o que a máquina faz, né? A máquina, ela vai extrudar. No caso aqui, extrudar é gerar material. Então, ela gera material aqui, como vocês estão vendo, ó,
o filamento sai de um bocal. Então aqui o número 1 é um bocal e o material sai derretido aqui, como vocês estão vendo, ó. O material ele é um material termoplástico, ele tem que ser aquecido, ele tem que passar por um bocal e vai ter que se conectar a outras partes, então ele tem que ser aquecido. E aí ele constrói um componente com uma camada horizontal de cada vez, como vocês estão vendo aqui, ó. Você tem diversas camadinhas formadas, né, até gerar o objeto inteiro. Beleza? Por isso que chama deposição fundida, porque o material é aquecido, ele é plástico, sai por um bocal e gera um objeto inteiro. Aqui tem outro exemplo. Então, uma impressora 3D típica de FDM, ela pega um filamento plástico, que é um rolo de filamento, beleza? Ela vai espremer isso, passando por um sistema de controle de filamento aqui, por exemplo, ó, certo? E aí ele é aquecido, o filamento aqui ele é fundido nessa parte, por exemplo, e é estrangulado num cabeçote, certo? E aí ele entra, ele na verdade ele sai por um bocal, esse bocal ele vai depositando aqui, ó, e formando o objeto no final das contas, até chegar no formato total, né? Então ele usa o princípio de extrusão, que é você passar um material aquecido e por um diâmetro bem fininho, para que ele saia num bocal e isso gere o produto final, né? Ou o material que você quer construir. Beleza? Então ele é fundido e aquecido. Beleza? Então esse seria o processo de FDM 3D, né? Impressão 3D. Aqui exemplos de impressoras 3D que a gente tem. Então aqui você tem o rolo, você tem aqui a estrutura da impressora, beleza? Aqui você tem o cabeçote, ele vai caminhar para a direita, para a esquerda, pode ir para frente, para trás. E ele vai depositar o material aqui na mesa. Aqui você tem o controle da deposição do material. E assim você tem no final o material sendo impresso. Okay? Então, para esse tipo de modelagem por deposição fundida, FDM, você vai usar filamentos plásticos, por exemplo. No caso, eles são termoplásticos, tá? ABS, policarbonato. Os que usam mais são policarbonato e ABS. Polifenilsulfona, elastômero. Aqui tem as medidas mais ou menos de volume, né? A velocidade de impressão é lenta, às vezes demora o dia inteiro para imprimir, né, um objeto. Para que são utilizados isso? Então, esse tipo de prototipagem. Teste anatômico, você quer fazer um teste funcional, padrão de ferramental rápido, por exemplo, peças pequenas detalhadas, modelos de apresentação, por exemplo, etc. Beleza? Aqui uma impressora da 3D Creality, custa R$ 5.162, beleza? Aqui uma outra impressora 3D Elegoo, também por volta de 3.600. E aí a pergunta que eu faço aqui, né? O PLA ou o ABS é melhor para você trabalhar? Se você quer maior resistência, se o objeto for feito corretamente, né, a peça de ABS tem mais resistência geral do que o PLA, beleza? Você consegue, através de acetona, vapor de acetona, suavizar as camadas do objeto depois que impressos 3D, né? Para tornar o seu objeto mais liso, beleza? O PLA ele é um polímero termoplástico, né? Feito com ácido lático, a partir de matéria-prima que tem fontes renováveis, ok? Aqui um exemplo, né, da marca VUT 3D, um material de PLA. Que ele diz, né? Então, o diâmetro dele fica por volta de 1,75 milímetros, o diâmetro do fio que vem enrolado nesse rolo. Vem 1 quilo de material. O bico para fazer a impressão tem que estar nessa faixa de temperatura, ele trabalha nessa faixa. E a mesa tem que estar nessa faixa de temperatura aqui, ok? Beleza.
Vamos agora para outro tipo de prototipagem rápida. Essa daqui é o SGC, Solid Ground Curing, beleza? Então ela é desenvolvida pela essa empresa aqui também, não sei se ela ainda está viva, tá? Mas para o livro, na época, ela estava. Cubital America usa maquinário que expõe as camadas do design de um fotopolímero. Então a resina ela é removida das regiões não expostas e substituída por cera que apoia o modelo que é por ela envolvido. Então esses são os objetos feitos por esse SGC. Aqui um outro objeto feito por SGC, beleza? Então é um processo bastante similar à estereolitografia. Qual que é a semelhança, né, ao processo? É a radiação ultravioleta. Ela endurece os polímeros fotossensíveis à radiação, certo? Mas a diferença é que esse processo ele cura uma camada inteira de uma vez, tá? Já na anterior era uma camada só. Esse aqui já ele vai curando uma camada inteira. E isso a gente vê nessa figura. Veja só. Então, ao invés de usar uma varredura de um feixe laser para a cura de uma camada, de uma dada camada, né? A camada toda é exposta a uma fonte de UV. Então, aqui você está vendo, ó, a camada inteira do objeto, ela é exposta à luz ultravioleta, beleza? Uma fonte de ultravioleta. E você usa uma máscara, por exemplo, aqui, essa parte preta aqui, para gerar o formato do objeto que você quer, certo? Então, luz ultravioleta, máscara e a projeção aqui na resina. E aí você gera o objeto que você quer, certo? Depois de 2 a 3 segundos por camada, o objeto, a camadinha, ela é endurecida, certo? Aí o que acontece? Como ele está numa plataforma, a plataforma vai descendo, e aí a resina que está em cima, ela cai em cima da resina que já endureceu, só que a luz ultravioleta é disparada de novo, e aí ela endurece a próxima camada, e aí vai formando toda a estrutura que vocês estão vendo aqui do objeto que você quer produzir 3D, né? Tranquilo? Então essa é a vantagem desse tipo de prototipagem para anterior. O tempo para produzir uma peça através do SGC é da ordem de 8 vezes mais rápida que outros sistemas, né? Então aqui é um exemplo de novo. Então a luz ultravioleta ela entra aqui na máscara, passa a luz aqui e ela cura essa parte. Aí o pistão desce e a resina entra por cima dessa que já foi curada, endurece de novo e vai criando material para baixo. No final, quando o material está todo feito, ele é retirado da resina e o material sai pronto. Beleza? Sólidos com forma cúbica, criados no SGC, ele consistem de polímeros sólidos ou de cera, tá? Beleza. Olha os exemplos aqui, ó. Então a gente tem esse exemplo, temos esse exemplo, ó. E essa impressora da 3D Systems aí, que eles faziam ou ainda fazem, que evoluiu, né? Mas feitas aí com prototipagem rápida do tipo SGC. Então, beleza, terminamos mais um aqui, vamos para o próximo. O próximo processo de fabricação por prototipagem é fabricação de objetos laminados, o LOM, certo? Ele foi desenvolvido por uma empresa que eu não sei se ainda está viva, mas a Hélices. Ela usa papel revestido de adesivo. O papel é indexado, cortado a laser e colado em camadas para fazer o modelo, como esse exemplo aqui, ó. Então, a definição do LOM. Então, é uma fabricação de objeto laminado, é uma técnica usada para empresas para produzir protótipos rápidos. O resultado não é tão preciso, certo? E duradouro, mas pode ser usado para aplicações rápidas. Por exemplo, eu quero criar uma pecinha como essa, só para mostrar. Então, é bem rápido, eu uso esse tipo de fabricação.
Como que funciona esse tipo de fabricação, né? Então a máquina LOM, ela usa um rolo de material. Então tá aqui o rolo, ó, certo? É tipo um papel, é um papel plástico fino. Ele, ele é desenrolado, ele passa por um outro rolo, toma um outro caminho e vai para a máquina. Aqui está a máquina, que é uma plataforma, certo? Está aqui a plataforma. A plataforma ela pode descer ou subir. Nesse caso ela vai descer, tá? Ok? Então esse rolo de material ele alimenta essa máquina, certo? E aí fica aqui o fio fino, né? Que vai passar por essa parte da máquina. Aí o que acontece? Você tem um laser, tá? Que o sistema ele é fotopolimérico. Então o laser alimenta um espelho que bate numa cabeça ótica que vai fazer o corte desse fio. Então ele vai cortar aqui no formato que você quer o objeto 3D, como está aqui. Cortou o objeto, essa plataforma desce e o filme de plástico aqui, por exemplo, ele é rolado. Então você está vendo aqui a parte cortada que já saiu. O próximo vai sair. Isso vai enrolando aqui. Aí entra mais filme aqui, certo? O que que acontece? É, depois que ele corta o objeto, então o laser cortou o objeto, esse rolo, ele é um rolo aquecido, né? Ele aplica calor e cola ao mesmo tempo nessa superfície que foi cortada, certo? Aí o rolo volta para cá e essa parte do objeto já cortado desce, a plataforma desce. Aí vem novamente o filme aqui, ele é puxado, chega um novo tipo de filme aqui em cima, o laser vem, corta de novo a próxima fatia, vem o rolo para frente, aquece e cola. Então as camadas vão colando uma em cima da outra. Então aqui embaixo, por exemplo, ó, já tem uma outra camada pronta, ó, certo? Essa camada vai sendo colada com a de cima e vai formando a peça embaixo, beleza? O excesso de material que você tem, ele é retirado pela máquina, né? E deixado preso ao modelo, como estruturas de suporte. Como está aqui embaixo, ó, tá vendo? Como está aqui. O restante do material vai sendo descartado, certo? E o processo vai se repetindo até o modelo estar concluído, certo? Exemplos de peças aqui pelo sistema LOM, tá? Então a gente tem aqui essa caveira, provavelmente feita para se estudar algum objeto do crânio humano, ou esse objeto aqui de adorno, uma, um vasinho para objetos para frutas, né, legumes, etc. aqui. Então é isso aí. Só que você vê que a estrutura ela não fica tão perfeita, né? Tem vários degraus, né? Então por isso que ela é usada para prototipagem bem rápida mesmo, né? Você só quer usar para. Você não quer uma precisão tão grande, né? Ok? Aqui o exemplo da máquina que faz isso, né? Então, se tem uma máquina como essa aqui, ela é grande, né? Ó, deve ter uns 2 metros aqui por 1,5 m. E aqui o objeto, o rolo, né? Que abastece a máquina, o laser e aqui o rolo que cola e esquenta a superfície. Beleza? E a gente fecha o sistema LOM de impressão prototipagem rápida. Agora vamos para tecnologias de jato de tinta, impressora 3D e a usinagem por deposição, 3DP. Foram desenvolvidas pela Sanders Prototype, uma outra empresa que eu não sei se está viva ainda, né? Elas pelo menos usavam cabeçotes piezoelétricos, aquecimento por eletricidade, para impressão a jato de tinta para depositar material termoplástico e cera de apoio. Aqui um exemplo da máquina, né? Então, a impressão 3D, né? 3D, 3D printing por meio de jato de tinta. Então, essa é uma técnica que é a mesma que a gente está falando aqui, tá?
É uma técnica que se refere à classe inteira de equipamentos que utilizam a tecnologia de jato de tinta. O processo se baseia em utilizar um cabeçote de jato de tinta que, junto a um líquido de função aglomerante, liga a matéria-prima em pó, à base de gesso amido. Então aqui você tem um exemplo, tá? Que você tem um reservatório e dentro do reservatório tem a matéria-prima em pó. Então um tipo de gesso à base de amido, certo? Quando você aplica um, um bico acima disso aqui, no pó, que é um tipo de tinta, tá? Um cabeçote com jato de tinta, a tinta se conecta à superfície desse material, ela endurece, porque o líquido ele tem uma substância aí aglomerante, então ela faz com que a partezinha que o líquido caiu, ela fique endurecida. Se você fizer isso aqui, ó, circular o líquido nessa parte vermelha, só essa parte endureceu, o restante ficou um pó como era antes, tá? Então não mudou nada em volta, só na parte em vermelho. Então o que que acontece? Então aqui você tem um pistão que sobe ou desce, nesse caso vai descer. Você tem o pó, que está representado em marrom clarinho aqui. E você tem a parte que já foi impressa, que é essa parte marrom escuro. Nessa superfície aqui que vocês estão vendo aqui, ó, tem uma camada de pó que não foi aglutinada, não foi tratada, não foi curada. Então o que acontece? Vem um cabeçote, que é esse simbolizado em azul, ele deposita a tinta com um aglomerante na superfície e onde ela entra em contato com o pó, ela endurece o pó. O pó, como tem um aglomerante na tinta, ele é endurecido, mas como a camada de cima tem um aglomerante, a camada de baixo também, elas vão se conectando e aí vai formar a estrutura rígida aqui, ó, como vocês estão vendo, ó. Beleza? No final, você tem a estrutura rígida só nessas partes em marrom e o restante é um pó mesmo, não muda nada, tá? Tanto é que você vai tirar a pecinha, tá vendo uma pecinha aqui, ó? Só ela endureceu, o restante ficou pó. Você pode reaproveitar esse pó para refazer outras peças, né? Ok? Então a peça ela é construída camada por camada, como a gente viu aqui, ó, camada por camada. É usado um cabeçote que dispara um jato de tinta e lança um adesivo sobre as camadas de pó. Esse adesivo tem um ligante que é depositado em áreas correspondentes da seção transversal da peça. E aí você vai tendo a junção das fatias da camada que é criada, né? Beleza? Só que você tem que, antes de mandar para a máquina, você tem que ter o desenho pronto, né? Então você faz um desenho aí em software CAD e aí manda para cá o objeto. Beleza? Se você quiser aumentar a resistência da peça depois de produzida, você pode esquentar a peça. Um processo chamado de sinterização. É uma compactação da peça com aquecimento. Beleza? Isso liga os pós individuais. Aqui seria uma técnica um pouco mais avançada com um laser, né? Beleza? Em vez de jato de tinta, uma comparação, né, seria com laser. Então o laser vem, pega no pó, ele endurece e aí o pó ele se conecta à camada posterior e vai criando o objeto como vocês estão vendo aqui, ó. O contato do laser com o pó gera um objeto endurecido, beleza? Você vai se perguntar, né? Ah, mas e as camadas de pó da próxima camada? Existe um rolo aqui que ele faz com que mais pó seja despejado na próxima camada. Aí vem o laser, ele passa na camada e ele endurece novamente. Então aqui vocês estão vendo que tem um pistão que faz com que a camada de pó suba, o rolo traga mais pó para cá, o laser bate no pó, gera uma camada de produto e esse pistão desce. E aí vai criando o objeto dentro do pó. Por isso que você aqui, ó, vê que quando termina o objeto, ele está todo enterrado no pó.
que a camada vai para baixo, as camadas do produto vai indo para baixo, né? Beleza? E aqui os objetos criados, ó. Objetos complexos, né? Várias furações aqui, superfícies curvas, né? Complicadas, ó. Ou objetos mais simples, como essa torre. Quando você tira o objeto, você vai usar uma escova, tá? Como essa daqui. E para evitar problemas respiratórios, você vai ter que usar uma máscara de proteção individual, um EPI. E aqui um objeto de sucção, né? Seria um aspirador que suga o pó que foi retirado, né? Normalmente aqui tem uma proteção de acrílico em volta, tá? Para você não espalhar o pó, tá? Da máquina. Beleza. Esse caso aqui, então, a que a gente falou, ele usa jato de tinta, certo? Só que eu comparei com vocês aqui a parte de laser. A próxima que a gente vai falar é exatamente ela, né? A sinterização seletiva laser, ou LSL, da DTM Corp, que eu não sei se essa empresa está viva ainda, beleza? Ela usa metalurgia do pó aquecida e pressionada a laser para criar moldes com tempo total de obtenção do molde. Então, o que que ela faz, né? Então, você tem aqui um laser produzido por meio de CO2, laser CO2. Esse laser ele bate num espelho e ele vem para a área onde tem um reservatório de pó à esquerda e aqui do lado você tem um outro reservatório, tá? Então aqui você tem só que aqui é a parte de pó. E aqui no meio você tem uma plataforma que ela desce, certo? Então o que que ele faz? Esse rolo ele vai para frente e para trás, certo? Para frente e para trás. Então o que acontece? Esse rolo ele vai estar do lado esquerdo primeiro. O pó é puxado por esse rolo para a direita. Quando o rolo vem para a direita, ele joga pó aqui nessa área, beleza? Aí o laser vem, lê essa parte do pó e faz a primeira camada do objeto. O pistão do centro desce e a camada que era principal aqui, ela fica um degrau para baixo. Daí vem o rolo para a esquerda, pega mais pó, essa parte do pistão sobe, ele pega mais pó, joga para a direita e preenche uma nova camada aqui. O laser desce, bate no pó, faz uma outra camada, gruda com a camada de baixo e a camada e o pistão do objeto central aqui, ele desce. Beleza? E aí vai formando o objeto que vocês estão vendo aqui. Beleza? Então esse feixe móvel de laser, ele vai sinterizar o pó fundido por calor. Ele fornece calor para o pó aí, né? Beleza? Aí você vai falar assim, ah, mas como é que ele sabe onde ele vai percorrer? Você tem um software CAD que já vem programado com um modelo 3D. E isso vai gerar um código de leitura do laser para a área aqui. Beleza? E aí gera o formato do objeto que você quer. Você vai ver que essas camadas são lidas pelo laser, né? Camada por camada mesmo, né? E os pós vão ser ligados gradualmente através de um feixe de laser, né? Uma massa sólida que forma uma peça 3D. Beleza? Depois que é feita a peça, você vai ver que você tem que retirar o pó de volta da peça e destaca a peça aí, certo? Tranquilo? Aqui nós temos exemplos de peças desse, desse exemplo aí de sintetização seletiva laser. Aqui a máquina, por exemplo, utilizada para sintetização seletiva a laser. Tranquilo, pessoal? Vamos para mais uma aqui. Agora nós vamos falar de metalurgia do pó. Para metalurgia do pó, eu deixo aqui como recomendação essa
bibliografia, né? Manufatura mecânica com formação dos metais, do Pedro Donizete Bolanho. Beleza? Essa é a nossa fonte de pesquisa aqui desse material que está à frente. Então, de acordo com o livro, né, nós temos aqui essa estrutura. Então, os processos aqui, isso aqui, nós estamos falando mais de um tipo de prototipagem, só que a gente utiliza para metais, tá? Se você quer projetar objetos 3D, processos que contêm objeto metálico, certo? Então, esses são processos de conformação de metais. E a gente tem aqui, o que a gente vai falar é a sinterização, é esse daqui, ó, que é a metalurgia do pó, ou sinterização é a mesma coisa, tá? Você tem vários processos metálicos, de produção de objetos metálicos, tá? Aqui está citando solidificação, você tem um objeto que você quer retirar material, que é usinagem, ou conformação plástica, beleza? Mas aqui a gente vai falar da sinterização, ou metalurgia do pó. O que é a metalurgia do pó? Ela é um processo de fabricação na qual as peças são produzidas a partir de pó metálico, tá? Como esse exemplo aqui, ó. Então, eu produzo, através de um pó metálico como esse, eu produzi essas peças aqui. Qual que é a sequência de produção da metalurgia do pó? Beleza? Aqui eu deixo aqui uma indicação de um outro livro, que é a Introdução aos Processos de Fabricação, do Michael Gruber, que contém esses elementos que eu estou colocando para a gente aqui nessa aula, tá? A gente está tirando esse material aqui para mostrar isso aqui. Então, primeiro, os pós, que são esses que a gente está vendo aqui, eles são compactados, são juntados numa forma, por exemplo, e por pressão e alto calor são compactados na forma que você deseja. Então, por isso que você vê que esses objetos têm um formato fixo. Depois de aquecidos, esse pó metálico, eles são pressionados, né, estão juntados por pressão, e isso provoca uma ligação entre as partículas deles, tá? Numa massa rígida e dura. Então, a compressão, que é chamada de compactação, ela é executada por meio de prensas, tá? Então, você tem prensas que fazem essa compactação com alto calor e pressão, e gera formas de ferramentas específicas para peças. Então, você vai ver vários formatos aqui. Todos têm formato radial aqui, por exemplo, mas tem formatos diferentes, tá? Alguns parecem com engrenagens, tá? Como essa daqui. Outros têm formato para bombas de centrifugação de fluidos, tá? Qual que é o ferramental usado para a produção da metalurgia do pó? Então, basicamente, ele tem uma matriz, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, você tem essa parte maior, é um cabeçote. Ele tem um punção. O punção, ele vem aqui. Ele tem um formato pré-definido. Então, por exemplo, ele poderia ser um triângulo. Conforme ele vai prensar um pó, se o pó tem essa área aqui, ele vem prensando justamente nessa área do centro. Então, o pó vai ficar com o formato triangular. Beleza? Esse punção, ele vai ser pressionado sobre uma matriz que é colocada aqui embaixo. Essa matriz tem um formato, por exemplo, ela pode ter só um formato retangular. Nesse retângulo é colocado o pó metálico. E aí vem o punção e pressiona dentro aqui, ó, o formato triangular. Com alta pressão e calor, os pós metálicos se unem e aí você tem a formação da peça aqui dentro. E os outros pó metálicos que ficam ao redor? Essa superfície aqui, ó, que ela está um pouco mais afundadinha, vocês estão vendo? Que seria um retângulo, né? Ela tem uma plataforma embaixo, ela empurra isso para cima e os pós saem aqui para cima. Inclusive é destacado a parte triangular da peça. Nesse caso aqui, arredondado, né? Aí quando ela sai aqui, ela é empurrada para frente e a peça vem para frente, como vocês estão vendo aqui, ó. Então essa peça foi feita por compactação desse punção nessa área aqui.
certo? E aí várias peças são feitas rapidamente, cada, sei lá, cada 5, 6 segundos, 10 segundos, nem isso, e cuspidas para frente aqui, certo? E as peças são geradas. Depois que a peça é gerada, é feito o que a gente chama de um tratamento térmico, tá? Você aplica calor na peça e alta pressão e você pode até fazer um outro tipo de tratamento, né, se precisar. Esse tratamento térmico é feito abaixo de um ponto de fusão de metal, tá? Para que ele não derreta, certo? Algumas considerações que você faz sobre a metalurgia do pó, tá? A criação de peças como essa daqui, ó. Primeiro, esse tipo de produção, ele é feito para a indústria, é bastante usado na indústria automotiva e aeronáutica. Você quer produzir muitas peças em larga escala. Aqui você está vendo, por exemplo, que tem mais de 40 peças nessa área aqui, ó. Eu estou produzindo em alta escala. Você está vendo que ele está saindo de um alto-forno, quer dizer que ele foi aquecido, é o processo de sinterização dele, certo? E nesse processo, as peças são produzidas, elas são produzidas e podem ter um formato, por exemplo, como esse aqui, né? Que são formatos iniciais da peça. Depois eles vão ser tratados e refinados, né? Nesse processo inicial das peças, eles têm um nome, são chamados de net shape ou near net shape, certo? Quais são as máquinas que você usa? Então, máquinas como essa daqui, ó, são de grande porte. Uma máquina como essa, ela tem, por exemplo, 3 metros por 2 metros, 1,5 metro ou 2 metros para trás aqui. E aqui é feita a sinterização, o processo de metalurgia do pó e possivelmente depois a sinterização. Então você tem um ferramental aqui muito caro, se você quiser trabalhar com esse tipo de material, né? Produção de peça, então você vai ter que ter um dinheiro aí para bancar tudo isso, né? Que as máquinas são caras. Quais as vantagens de se utilizar um processo de metalurgia do pó? Você perde minimamente a matéria-prima que você tem. Você trabalha com pó metálico, né? Então você tem controle quase total da matéria-prima. A composição química que você usa para produzir as peças, você tem um controle rigoroso disso daí. Tem boa tolerância dimensional, você não erra na peça depois que você. Com a dimensão da peça depois que você produz, é muito difícil. Você não precisa fazer uma usinagem depois que terminar o processo, né? A estrutura que é feita, ela tem uma estrutura homogênea, tem um bom acabamento superficial. Veja essas peças aqui, ó. O acabamento superficial é muito bom. O uso é mais eficiente da energia, você tem. As máquinas têm um controle muito bom do processo de fabricação e você tem um controle muito bom de energia. E o processo é de fácil automação, ok? Que áreas que você usa a metalurgia do pó? Então, as áreas que eu já falei. Setor automobilístico, setor aeronáutico e setor de informática, certo? Materiais eletrônicos, por exemplo. Mas você pode expandir para setor agrícola ou têxtil, tá? Outras áreas que a gente usa a metalurgia do pó são filtros de sinterização, por exemplo, aplicação industrial direta, tá? Principalmente, eu vou usar um filtro que requer uma alta resistência em altas temperaturas, certo? Então, eu vou filtrar um gás, por exemplo, que está numa temperatura alta, filtrar um óleo, filtrar um mineral. Então, eu faço filtros que a gente chama de sinterizados. Eu produzo eles por metalurgia do pó. Outro exemplo, eu quero criar um mancal como esse aqui, ó, autolubrificante. Então, esse negócio aqui, ele gira, tá? Em alta rotação. Você injeta óleo aqui dentro dele. Quando ele gira, esses orifícios que tem dentro espirram o óleo para dentro dele e para fora. E tudo que tem dentro ou fora dele é lubrificado. Então, dificilmente ele vai enferrujar rapidamente e travar a máquina que gira, certo? Então, isso aqui é um mancal autolubrificante. Isso é produzido por metalurgia do pó. Baterias, por exemplo, que usam níquel poroso, são construídas por metalurgia do pó, por exemplo. Próteses como essa daqui, ó. Aqui você tem um esqueleto humano e ele, por um acidente,
ele perdeu parte do esqueleto humano aqui do peito, né? Então foi feita uma prótese como essa, que é uma liga porosa de cobalto e titânio. Titânio ele é mais rígido, né? E ele permite que o tecido ósseo ele penetre nos poros desse tipo de prótese. Porque, querendo ou não, a metalurgia do pó, ela deixa uma certa porosidade conforme é feita a peça, né? Então, isso é bom para que a prótese se encaixe perfeitamente no corpo humano. Outro exemplo, né, discos de freio e embreagem são feitos à base de silício, sílica, como tem aqui, né? E tem um efeito lubrificante na própria peça produzida. Então, eles são produzidos por metalurgia do pó também. Outra peça que é produzida por metalurgia do pó são, por exemplo, pastilhas que, como essa aqui, ó, que vem na ponta de ferramentas usados em torno. O torno é um aparelho mecânico que serve para usinar materiais metálicos. Então eu tenho um material cilíndrico e eu quero tirar uma parte dele aqui, ó. Eu tenho que cortar metal. Para cortar metal, eu uso o torno, que tem essa pastilha. Essa pastilha passa aqui e retira esse material. Beleza? Aí eu vou ficar com o material restante aqui. Quem faz isso são essas pastilhas que trabalham no torno. Essas pastilhas, elas são feitas de metalurgia do pó. Beleza? Ou peças mecânicas, né, que são feitas de metalurgia do pó, são feitas de cobre, ferro, cobre e níquel, certo? Elas são utilizadas para produzir engrenagens de um eixo de comando de carro, por exemplo, ou virabrequim de carro, ou a própria caixa de câmbio do carro, certo? Então são feitas de metalurgia do pó, muito usadas na indústria de automotiva, beleza? E aqui imagens, né, da metalurgia do pó em processo final, né? Você tem uma máquina aqui. Aqui então nessa região aqui, ó, é a mesma peça, tá? Então aqui você tem um cabeçote, ele vai para cima e para baixo. O que acontece? O pó é jogado aqui, o cabeçote desce, pressiona o pó, o cabeçote sobe, um punção empurra o pó compactado para cima e ele joga para frente. A peça pronta, certo? Então é assim que é feita esse monte de pecinhas aqui que vocês estão vendo, tá? Metalurgia do pó. Se a gente fizesse ali colocasse uma lupa nessa área aqui, que a gente veria, né? Então veja, ó, essa parte de cima é essa parte de cima aqui do cabeçote da máquina. A parte de baixo tem um punção aqui e o pó. A gente não consegue ver o pó aqui, tá? Mas ele está aqui, armazenado desse jeito. E embaixo da máquina tem um punção aqui que empurra isso para cima. Então o que acontece? A punção de cima vem, compacta o pó que é colocado ali dentro, vai compactando, compactando, até ele chegar nisso aqui, ó. Quando ele chegou nessa partezinha, o punção de baixo sobe, o punção de cima sobe, e essa peça pronta é empurrada para frente. Por isso que vocês estão vendo as peças aqui, ó. Aí, a peça compactada, ela é sinterizada, tratada, e ela gera a peça que vocês estão vendo aqui, por exemplo. Ó. Beleza? Geralmente a compactação, né, da máquina, essa é uma máquina que faz isso, é uma prensa, isso aqui, beleza? Ele pressiona aqui para baixo. Ela tem uma compactação que a gente fala uniaxial, é só num único eixo, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, certo? É isso aí. Beleza? Então essa seria a parte de metalurgia do pó. Beleza? Agora a gente vai falar aqui de processos de usinagem. Aqui eu recomendo o livro do Dino Ferrarese, que é Fundamentos de Usinagem dos Metais. Como a gente está falando de metais, e geralmente quando você faz um produto de metal, você vai envolver processo de ferramental, né? Então o designer precisa saber alguma coisa se for trabalhar com metal, certo? Por isso eu estou recomendando isso aqui.
Então, conceitos básicos de usinagem. Então, a gente tem a definição. Então, usinagem é um processo de fabricação mecânica que consiste na remoção de sobremetal da peça por meio de corte, certo? Você pode usar máquina ou pode usar uma ferramenta manual. Geralmente, a máquina utilizada no processo está equipada com uma ferramenta de corte, como essa daqui, ó. O que está em cinza aqui, ó, é uma ferramenta de corte. E o que está em azul é o material que foi cortado. Essa ferramenta ela gira e retira esse material em excedente da peça, beleza? Isso pode ser feito em ângulos específicos, né, e uma penetração na peça especificamente. Isso gera resíduo? Gera. Esse resíduo tem um nome. O que é retirado da peça, que é resíduo, gera cavaco. Beleza? Existem outras ferramentas de corte que não são desse tipo aqui, ó. Tá? Isso é uma ferramenta de corte de um tipo. Existem outros tipos. Então, isso aqui são exemplos de ferramentas de corte, ó, com outros tipos de... É como se fosse uma faca isso daqui, tá? Em contato com o metal, ele arranca material mesmo. Essas facas que a gente tem aqui, tá? Que são ferramentas de corte, o nome correto, podem ser de um tipo de aço que a gente chama de aço rápido. Ou um outro tipo de metal que é chamado de metal duro, certo? Isso aqui vai depender da composição química deles. Isso dá um nome para eles que eles têm, que a gente acabou de falar. Só que a usinagem, tá? Ela pode ter outros tipos de processo. Então a gente pode usar uma lima para tirar material metálico de um objeto, um arco de serra, um rasquete, que é um outro tipo de ferramenta, um macho, outro tipo de ferramenta, um cocinete e um alargador. Um rasquete, por exemplo, é isso daqui, ó. Você pode usar esse tipo de ferramenta para usinar para acabamento um metal. Já um cocinete são ferramentas fabricadas de aço rápido, um tipo de metal, material aí, né, no caso, e são utilizadas para se fazer rosca num material metálico, tá? Então, esse aqui é um cocinete, por exemplo. Você coloca dois tipos de alavancas do lado dele, vai girar isso daqui em torno de um eixo metálico que é colocado no centro, e aí você consegue fazer uma rosca, né, nesse material metálico que você tem, certo? Cocinete. Beleza? Então, aqui a gente tem, o que eu falei, os cocinetes, né, e limas, por exemplo, né? Beleza. Quais são as fases do processo de usinagem? Tá? A gente pode ter desbaste, acabamento ou controle. Isso aqui é um processo de usinagem. Então, essa peça aqui, no caso que a máquina ferramenta está girando, e ela está perfurando esse tipo de material cilíndrico, formando canais aqui, ó, como vocês estão vendo canais, ó, certo? O processo de usinagem, então, ele pode ser feito da forma de desbaste. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem essa ferramenta, ela vai passar, por exemplo, começando por aqui e vindo para cá e retirando o material. Isso é um desbaste, certo? Então, ele vai tirar uma parte que é o sobremetal. Já o acabamento, você já fez todo o trabalho com o material, agora você só vai retirar uma superfície dele para fazer um acabamento, certo? Então você vai respeitar as medidas dimensionais da peça e as tolerâncias da peça. Tá? Então aqui, por exemplo, ele está fazendo um acabamento, não está tirando todo o material da peça, certo? E por último, controle. Você faz uma inspeção no final se a sua peça tem o tamanho que você queria. Aqui são itens que você deve controlar quando você vai fazer um corte de um material. Então você tem que controlar a velocidade que a ferramenta anda. Isso aqui é uma ferramenta. Isso aqui, ó, ele vai girar para cá. Quando ele girar para cá, ele vai encontrar material aqui. Ele vai cortar isso. Isso vai estar numa velocidade. Então você tem que controlar essa velocidade de corte para que o seu trabalho seja efetivo. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho essa ferramenta que é exatamente essa. Ela vai girar para cá e o metal que você quer cortar está vindo com uma velocidade para cá. Eu preciso saber qual que é a velocidade que isso tem que girar e qual que é a velocidade que o material vai entrar aqui para que, por exemplo, não haja um travamento disso aqui
e minha peça quebre ou minha ferramenta quebre no final, ou mesmo cause um acidente. Então eu vou ter uma tabela que eu vou seguir que vai gerar a velocidade de corte dessa ferramenta que vai cortar esse material para deixar ele do jeito que eu quero. Essa, por exemplo, essa ferramenta aqui, ó, poderia ser exatamente essas pontas aqui. Isso tá conectado aqui, isso vai girar e vai cortar esse material. Beleza? Quando você corta um objeto, você tira material dele. O que sobra dele que você não vai utilizar é o cavaco. Então você tem vários tipos de cavacos. Esses são os cavacos que a gente tem por aí, certo? Cavaco tubular, espiral, são coisas que foram retiradas do objeto, que eu não aproveito mais. Esse é a máquina que faz, por exemplo, a retirada de material de objetos metálicos, que é o torno, torno mecânico universal, certo? Ele é muito utilizado na indústria metalmecânica e você usa aí para a área de ferramentaria para fazer usinagem de metais. Se você quiser saber mais disso aí, você tem esse livro aqui que é Processos de Usinagem, tá? Do Paulo Samuel de Almeida. Eu recomendo o livro aí para você aprender. Então esse é o torno mecânico, né? Geralmente você tem um cabeçote aqui, você tem um cabeçote rotativo e aqui um cabeçote fixo que ele vai andar para a direita e para a esquerda. Você controla isso. A peça sua, ela vem aqui, você coloca ela aqui, e aqui você vem uma contraponta. Conforme isso aqui gira, você vem com esse cabeçote aqui, com uma ponta, uma ferramenta para cá, certo? Ou para cima ou para baixo, e isso vai girando e vai tirando material, certo? Você vai usinando a peça. Aqui são os controles do torno, certo? Perdão, eu falei, aqui é a ponta fixa, perdão, e aqui é o cabeçote móvel, tá? E aqui é a cabeçote rotativo, tá? A árvore onde você vai encaixar a sua bitola de peça aí, né? Para usinar. Beleza? Deixa eu ver se tem mais. Tá fechando aqui, só por último. Isso. Por último aqui, a gente vai falar de usinagem a laser, tá? Então, o nome usinagem a laser é a abreviatura, no caso o laser, né? A abreviatura dele é Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Então seria amplificação de luz através da emissão estimulada de radiação. Então você pode utilizar o laser para fazer uma usinagem, certo? O laser tem uma intensidade enorme de calor, certo? E hoje o laser mais utilizado é o do dióxido de carbono, CO2. Você usa um dispositivo chamado soprador que faz circular CO2 dentro de uma câmera aqui, ó, e aí ele vai gerar laser lá no final, tá? O laser ele pode ser utilizado então para usinar, como a gente falou, e ele trabalha em conjunto com o sistema CAD, que traz o desenho pronto, e o CAM, que vai usinar na máquina ferramenta, certo? Então a primeira etapa, você tem um gerador que produz raio, no caso laser, ele é encaminhado por um cabeçote. Então isso aqui tudo é o cabeçote. O laser passa aqui e o que sai vai chegar na peça. Segunda etapa do funcionamento do laser, né? Você tem espelhos aqui ajustáveis, né, que vão direcionar o laser, né? Por isso que ele tem esse caminho. E o raio, que até então apresentava baixa densidade de energia, ele sai da lente com foco ajustado e uma alta intensidade de calor. Beleza? Aí você adiciona aqui a substância gasosa no laser, e ele apresenta uma alta densidade de energia, certo? Aí você converge o laser aqui e ele usina a peça. Então, basicamente, esse é todo o caminho que o laser percorre para sair aqui, no caso, e servir de usinagem na peça. Aqui você tem um exemplo de uma mesa, uma máquina com uma mesa, como vocês estão vendo aqui, que é acoplada a um sistema CAD que vai comandar as coordenadas de deslocamento e usinar uma peça que é colocada aqui, tá? Beleza? Geralmente as máquinas que têm esse tipo de processo, elas são operadas manualmente, tá? E aqui a gente tem
exemplos de aplicação que foram peças usadas a laser. Então, vocês estão vendo que tem uma alta precisão, né, no resultado final das peças, tá? Beleza? Então seria isso, pessoal. Certo? A gente falou bastante processos de prototipagem rápida, falamos das outras partes de metais, né, no caso, e seria isso, ok? Então vejo vocês na próxima aula, até o próximo encontro, até mais.